Agora sim, entramos no processo 44 de 2014, que trata da mudança do regimento interno dessa casa, algumas alterações, tendo como os autores Edinho Guedes, Rodrigo Gaspar, Rogério Timóteo, Nalino, Arildo Batista, Hernani Barreto, Itamar Alves, José Francisco, Paulinho de Esporte. O processo está em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de estar só fazendo eu já antecipo a minha votação. Eu sou favorável, mas com ressalvas, porque eu sinto que nós aqui, nós 4 da oposição, nós somos consultados, nós não fomos assim, nós não fizemos parte dessa discussão, mas eu vejo que esse regimento é importante para a nossa casa. Só tenho assim, alguns pontos que eu vejo que haveria necessidade de uma maior discussão entre a gente. Eu até fiz assim, as emendas, mas as emendas, eu estou retirando essas emendas também. Mas eu fico muito assim, chateado de não ter participado e ter contribuído para se fazer esse projeto de resolução no caso. Eu acho que eu poderia estar contribuindo bastante para se fazer esse projeto de resolução no caso. Então, eu só fico chateado com isso, mas eu antecipo a minha votação, que é favorável, mas com ressalva. Eu me entendo que esse projeto seria, a realidade, aqui na tribuna, não seria hora política nos 5 minutos. Seria do vereador. Como é que eu tenho, desde quando eu estou na Câmara Municipal, da outra gestão passada, não colocou aqui para resolver esse projeto? Passado 1, 2, 3, 4, 5, já indo para 6 anos. Não colocaram. Isso aí é, mais uma vez, tirar o vereador de mostrar as coisas da cidade de Jacareí. Agora, todos 5 minutos, se eu votar favorável, sei que vai passar, mas eu tenho que mostrar aos políticos que nunca veio na cidade. Tem que falar da campanha que nunca veio aqui. Sendo que eu posso mostrar os bairros da cidade, horário é meu. Se eu sou político, horário é meu. Eu mando nele. Horário é do vereador Valmir, não é do PSD. Você entendeu? Agora eu tenho que sair daqui, puxar na internet, mostrar os políticos que nunca vêm na cidade. Só porque é época da campanha, vai colocar isso aqui, a época da campanha? Por que não fizeram para trás? Por que não fizeram uns anos para trás aí? Aí eu concordaria. Só que isso aqui é, mais uma vez, uma manobra contra a população da cidade de Jacareí. Porque eu sou um dos vereadores que comecei a mostrar da TV Câmara, e não quero dizer o nome, mas muitos vereadores aqui diziam, isso é um cineminha. E hoje todo mundo tem a TV Câmara para mostrar. Não era cineminha, não. Porque Jacareí nem cinema tinha, então estava até bonito, se fosse cineminha, né? Então, hoje eu digo para a população de Jacareí, tirou mais uma vez do povo saber o que acontece nos bairros da nossa cidade. Porque o vereador Valmir é o que mais mostra foto aqui. Se o horário é meu, se eu sou o vereador do PSD, então eu tenho que mostrar, horário é meu, eu mostro aqui nos meus 5 minutos, que eu achar interessante da cidade. Eu estou contribuindo com os moradores da cidade de Jacareí.
Eu não estou contribuindo com o partido me elegeu, o povo me elegeu, então eu tenho que mostrar o bairro da cidade, por isso que tem a TV Câmara. E por que eu tenho que mostrar só campanha de deputado federal e estadual? Prefeito aqui na cidade é em 4 anos. Nem aparece, só aparece na época da campanha, que é obrigado a aparecer. Se eu for mostrar um candidato meu a prefeito aqui, é inconstitucional, porque não está nos 3 meses da eleição. Agora, desculpa, e eu também não fui chamado para discutir o projeto. Se tem os vereadores da sustentação do prefeito, desfez de nós 4 vereadores aqui, que é eu, Sazac, Maurício Aca e o Hernandes. Por que não chamou também? Se é da casa? Não, Fernando da Ótica. O Fernando é original. Por que não chamou nós 4 para discutir o projeto? Por que não sentou junto? Aí quando é um projeto polêmico, chama a gente lá, fica 2 horas discutindo o projeto. Porque isso aqui, você vai voltar. Aí não dá. Então, fizeram errado. E digo para vocês, população da cidade de Jacareí, mais uma vez, vereador Valmir, você é o contrário, porque esses 5 minutos é para tirar de vocês da cidade, não é para tirar de ninguém mais, é tirar da nossa população jacarense. Porque todos os 5 minutos eu mostrava aqui foto da cidade, foto dos bairros, foto da saúde, que está precária mesmo. E também não só não meti o pau, não, sempre falei até bem aqui na tribuna. Falei, o que é certo eu falo certo, o que é errado eu vou falar errado. Assim que eu nasci para falar. Que Deus me ajudou, que eu nasci assim, e eu tenho que se morrer assim. Vereador Valmir de Jacareí, lá de Cristina, vim para cá, quero honrar meus votos. O meu voto é o contrário, porque esse aqui é tirar da boca do povo. Mais uma vez, da nossa população da cidade de Jacareí. Horário é meu, não é do partido, é meu. Eu sou vereador, eu sou do PSD, o horário é meu. Eu concordo com isso. Boa tarde a todos, você que está nos acompanhando pela TV Câmara, e para que vocês entendam melhor esse projeto, que esse projeto ele trata de algumas mudanças no regime interno da Câmara. Nós temos aqui, por exemplo, algo que de repente é polêmico, porque vocês que já assistiram à TV Câmara, ou você que está assistindo aí hoje na sua casa, tá, vai acompanhar pela internet, existem 2 tempos aqui. Existe o tempo do horário da liderança, onde o vereador pode falar os 10 minutos, tá? E tema livre, né? Ele fala, enfim, situações da cidade e tal. E existe o segundo tema, tá? Que é colocado aqui como o suposto horário partidário, tá? Mas o que acontece? Eu gostaria também de pegar a fala do nobre vereador Valmir, com relação ao que? O horário partidário. É lógico que nós representamos um partido, por exemplo, que nem eu represento o PSC, o Partido Social Cristão, né? Mas nem tudo está ligado a fora da cidade, quer dizer, muitas coisas importantes, e a maior delas é o que? A nossa cidade. Nós somos eleitos por Jacareí, né? Nós não fomos eleitos por São José, enfim, Taubaté, Estado de São Paulo e Brasil. Nós somos eleitos por Jacareí, tá? Então, isso aqui é uma coisa muito polêmica, tá? Muito polêmica mesmo. Agora, uma coisa que vocês também que estão nos assistindo é bom entender o quê? Que aqui dentro existe o quê? É como se fosse 2 times jogando. Tem o time da situação. O que é situação? São os vereadores que foram eleitos juntamente com o prefeito que está organizando a cidade hoje, né? Suposta organização. E aí existem os vereadores da oposição. Quando a gente fala oposição, não é que a gente é contra tudo, não é nada disso. Nós estamos buscando mostrar a parte ruim da cidade
para que possa ser consertada, para que o munícipe se sinta mais feliz. Porque o que está bonito, está todo mundo vendo. Né? Então, essa é a questão. Tá? Então, gasta-se muito em propaganda e, na verdade, né? Então, nós temos que mostrar realmente o que está crítico, para melhorar e apontar soluções. Agora, eu quero aqui dar o nome dos vereadores que estão na base da oposição, vereadores que o qual eu respeito muito. Tá? Vereador Edinho Guedes, vereadora Rose Gaspar, vereador Rogério Timóteo, vereadora Ana Lino, vereador Arildo Batista, vereador Hernani Barreto, vereador Itamar Alves, vereador José Francisco e vereador Paulinho do Esporte. Esses são os autores do projeto que está aqui na minha mão. Tá? E nós estamos fazendo o quê? Nós estamos deliberando sobre o regime interno da casa, sobre o regime interno da Câmara Municipal. Então, no mínimo, eu quero dizer a todos os vereadores da situação que foi muita deselegância da parte deles não convocar nós que somos da oposição para resolver as nossas situações aqui dentro. Nós não estamos falando de coisas externas, estamos falando de coisas internas, coisas que podem trazer malefícios ou podem trazer benefícios para essa casa. Então, eu intitulo isso como o quê? Deselegância. Não dá, né, gente? Poxa, nós somos seres humanos racionais, sabe? Estamos abertos para discussão, para conversar, para debater o que é melhor para que essa casa ande em prol de ajudar a população. Entendeu? Para que você entenda, esse projeto está falando do quê? De regime interno da Câmara. E nós 4 não fomos convidados. O vereador Maurício Raca não foi convidado para participar do projeto, para discutir as coisas nossas aqui dentro. O vereador Valmir do Parque Meia Lua não foi convidado. O vereador Edgar Sazaki não foi convidado. E eu também não fui convidado. Entendeu? Agora, estou com dodói? Lógico que não, tranquilo, é assim mesmo, eles são a maioria. Entendeu? Então, por isso que eu falei no começo do nosso mandato, que existiam muitas coisas aqui nessa casa que iriam ser polêmicas. E aí sim vocês iriam ver quem é que está do lado do povo. Fica o meu registro. Boa tarde mais uma vez a todos, vereadores e vereadoras, comunidade aqui presente, internautas, telespectadores, funcionários da casa. Contribuindo com a discussão desse projeto, primeiro eu quero fazer uma defesa do nosso presidente e de toda a mesa que iniciou esse trabalho, junto com os demais vereadores, que eu quero lembrar a todos os telespectadores que eu estou com o regimento interno aqui. O que é o regimento interno? É a lei máxima aqui dentro para a condução de todas as atividades, todos os trabalhos dos vereadores, como se fosse uma constituição aqui dentro. E essa resolução, ela está datada do dia 29 de setembro de 2005. 29 de setembro de 2005. Então, calma aí. Se eu estou com esse instrumento, que esse daqui é meu livro de cabeceira, que eu tenho que saber de cor e salteado, eu estou vendo falhas aqui dentro, desde 2005 eu estou vendo, agora os vereadores da situação não podem apresentar para corrigir uma falha? Espera aí. Poxa, nós já temos 1 ano e pouco de mandato aqui. Se apresentasse, eu tenho certeza, se apresentasse no último dia, ia ter vaidade do mesmo jeito, falando, não fui chamado para discutir. Pô, isso aqui é um livro de cabeceira de todo mundo, isso aqui todo mundo tem que pegar, se está vendo falha, já aponta para a mesa. Vereador Hernani, o senhor permite uma parte? Permito, Fernando. Pois olha, não. O senhor é prova disso. Quantas das vezes eu cheguei a Vossa Excelência e falei que nós teríamos que discutir o regime interno da casa? Vossa Excelência, senhor presidente também, Edinho Guedes, sabe disso. E os outros vereadores, eu cheguei e falei, gente, vamos discutir, vamos conversar para melhorar, entendeu? Mas, a Fernando, nossa comunhão aqui dentro. Discutir, conversar, agora, nós não vamos progredir. Você apresentou alguma mas proposta? Então é inquisitivo o presidente, o presidente, o senhor me desculpe, mas o presidente, desde o ano passado... Abriu a parte, termina uma parte, Sim, vamos fazer o debate. Perfeito, perfeito. Senhor presidente, o senhor, o ano passado, abriu isso para todos os vereadores, falando que a gente ia passar por uma reforma,
Todos os vereadores poderiam ter apresentado. Vereador, nós não fomos comunicados, Nós vereador. não estamos em debate, Fernando. Você não conhece o regimento, é esse que é o problema. Você está achando já que está em debate, isso é coisa que está aqui. Porque se a gente fizer a leitura, a gente sabe que a gente tem procedimentos aqui dentro. Então fica difícil da gente trabalhar, não é fácil não. Isso aqui é difícil, gente. E quando eu escuto aqui, nós estamos tirando os 5 minutos para eu falar da cidade, falar das coisas, talvez de buraco, disso, daquilo outro, que são coisas importantes que a gente sabe que tem, a gente está ferindo um princípio que está estampado no artigo 37 da Constituição, no seu caput, que é o princípio da impessoalidade. Nós temos que promover a cidadania, e nós vamos promover a cidadania e vamos fazer um debate político para engrandecer a discussão na cidade sobre política nesses 5 minutos. Então não está tendo cerceamento de fala aqui, nós não temos cerceamento de fala de ninguém, porque nós temos, na segunda fase da sessão, os temas livres, são 10 minutos para falar, então os vereadores têm liberdade, gente. Ninguém aqui votou no outro aqui, todo mundo tem sua base, todo mundo quer expor os seus trabalhos. Mas agora falar que nós estamos tirando o direito, não, está tirando o direito sim da população ficar sabendo como que cada vereador atua dentro do seu partido, como que o partido em âmbito nacional e estadual pensa, porque isso é construir a cidadania, isso é a gente falar sobre política, que é o momento certo nos 5 minutos. Então, os senhores me desculpem, mas eu estou achando aqui uma guerra de vaidades por causa de questões tão importantes, que fala de aprovação de contas do prefeito, que fala de condições do trabalho aqui de dentro. Eu quero agradecer ao vivo aqui, a um grande funcionário dessa casa, que é o Moacir, que é uma pessoa que contribuiu bastante para esse trabalho, e o Moacir sabe, desde o ano passado, quem pegar meu regimento está inteirinho riscado, porque eu gosto, e quando eu entrei eu tinha esse compromisso, que eu queria contribuir, e nós ficamos várias vezes até a noite aqui, eu junto com o Moacir, com o aval do nosso presidente, para poder implementar algumas alterações. Então, se eu não estivesse aqui, mas tivesse convicção de que são alterações para o bom funcionamento do serviço público, para o bom funcionamento da Câmara Municipal de Jacareí, eu confesso para vocês, eu não teria objeção nenhuma. Então, fica aqui o meu registro, peço desculpas por algumas colocações que possam estar parecendo como ofensivas, não é o meu objetivo. Meu objetivo é contribuir aqui. Daqui 4 anos, daqui 3 anos nós vamos ter outras eleições. Se eu achar que a minha missão foi cumprida aqui, nem candidato eu saio. Então eu fiz a minha parte nessa legislatura, contribuí, e eu acho que todos podem contribuir. Vereador, Pois não, vereador. o senhor me concede uma Concedo. parte? Bom, primeiro dizer que é meu 4º mandato e a gente nunca teve uma bancada que se debruçasse sobre o regimento interno para fazer as mudanças. Isso, no entanto, você pode fazer a qualquer momento. E eu quero fazer aqui justiça, como representante do meu partido, Vossa Excelência ficou responsável e realmente, junto com o Moacir, muitas vezes sozinho, ficava aqui até 9, 10 horas da noite, fazendo essas alterações. Eu quero fazer justiça porque tanto eu, o Arildo, como o Zé Francisco, não temos essa grande habilidade jurídica, mas Vossa Excelência disse, eu posso fazer, e a gente dizia quais as mudanças nós queríamos fazer, então eu queria parabenizá-lo e agradecer. E bancada é assim, e eu acho ótimo 5 minutos partidário, porque bancada tem que agir como bancada. Obrigado, Rose. Obrigado, fiz, porque realmente eu gosto e eu quero só passar para os senhores telespectadores que eu acabei de pedir desculpa por algumas colocações ofensivas. E eu escuto quando eu falo que talvez o meu futuro é indefinido, como de todos nós é indefinido, que talvez eu não saia candidato, e eu escuto do vereador Valmir, não, mas você não vai ganhar mais. Valmir, quem decide é a população, e eu acho que cada um tem que cuidar do seu mandato. Esse tipo de colocação, que eu considero ofensiva, e eu acho que não contribui em nada para o crescimento da nossa cidade. Então, o senhor, talvez, até pelas coligações, o senhor que teve dificuldade de entrar, né, entrou como único representante da sua coligação, talvez se fizer uma coligação, o Partido dos Trabalhadores está de portas abertas, que na sobra talvez o senhor possa entrar na próxima também.
Solicito que o vice-presidente assuma a presidência da sessão para que eu possa fazer uso da palavra. Senhor presidente, nobres vereadores, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, boa tarde. Bom, primeiro que eu me sinto contemplado com a fala do colega do Hernani, que aqui se colocou, mas eu queria também externar minha surpresa, porque parece que a gente não está tratando do mesmo projeto de resolução. Primeiro, deixar claro para vocês que esse projeto de resolução, ele trata de 34 artigos. E da forma que foi colocado aqui, parece que a gente está tratando de 1 ou 2 assuntos. São 34 artigos que são fruto, eu também gostaria de mostrar aqui meu regimento interno, que durante a sessão, enquanto um vereador está falando, você tem algumas opções, falar no celular, sair para o seu gabinete e tal. Eu muitas vezes, e não quero recriminar ninguém também, saio para o meu gabinete, quando eu tenho que atender alguém, mas muitas vezes eu faço aqui anotações do regimento interno de coisas que eu acho que pode ser aprimorada, porque não é regime interno, o regimento interno é a forma que funciona a Câmara, e isso tem que ser regulamentado por uma resolução. E desde quando eu assumi pela primeira vez em 2007, eu sempre fiz projetos de resolução, alguns sozinho, tem alterações do regimento interno que eu fiz projetos sozinho e alterei. Então, queria deixar claro para a população que nos escuta, qualquer vereador tem autonomia para fazer alteração no regimento interno. É só fazer um projeto de resolução, super simples. Então não precisa ser convocado por ninguém, colocar um anúncio no jornal para chamar. Todo mundo aqui tem iniciativa de fazer. Só que para isso tem que se dar o trabalho de ler, criar uma proposta, redigir e tal. Então, isso, eu fiz um conjunto de anotações, está aqui, encaminhei essas anotações para o nosso diretor legislativo, que é o Moacir. O Moacir contribuiu com algumas anotações dele, o vereador Hernani, representando a bancada do PT, também contribuiu com essas anotações, e nós aqui, com toda boa vontade, trouxemos o que nós entendemos que seja um avanço, que seja um aprimoramento do funcionamento da Câmara. E deixar claro que esse processo está aqui à disposição dos vereadores há 14 dias. 14 dias, gente. 14 dias que qualquer um poderia ter, gostaria, senhor presidente, vamos marcar uma reunião dos 13 para discutir isso, nós estamos muito preocupados e gostaríamos, e nunca houve isso. Eu não sei porque tem que esperar no dia da sessão falar que não foi chamado, espera aí, mas teve 14 dias para chamar, para conversar, para dar uma opinião, para fazer uma emenda, o vereador Edgar fez aqui 4 emendas. Então por que não faz emenda, não propõe, o que não concorda, mostra, trabalha, escreve, estuda. Então, mais do que falar, a gente precisa trabalhar, e trabalhar legislativamente, o legislador, ele fiscaliza, é uma função, e faz lei, legislar é outra função. Então, além de falar, apontar, tem que trabalhar, faz então a proposta, senta, estuda e faz a proposta, traz aqui. Agora a gente quebra a cabeça, passa aqui pesquisando, corrigindo a redação, faz aí, o defeito é que a gente não convidou, poxa, deselegante para mim é isso, porque isso é depreciar um trabalho, suor de vereadores que trabalharam legislativamente, fizeram o seu dever enquanto legisladores, exerceram o verbo legislar. Agora, nós, em parceria com o servidor aqui da casa, de boa fé, fazemos isso, o projeto não está sendo incluído na ordem do dia, em cima da hora, faz 14 dias que está aí. Agora, se tem vereador que não faz o dever de casa, não estuda o projeto, e tem 4 assessores para isso, e não tem condição de fazer uma emenda, ou não tem a humildade de chegar e procurar o presidente da casa, o vice-presidente, a secretária, alguém, gostaríamos de fazer uma reunião para contribuir com isso, ou não faz nada disso e espera chegar o momento da sessão para fazer. Desculpa, gente, esse jogo de cena, porque para mim é isso que está acontecendo, eu acho que isso é uma falta de respeito por quem trabalhou, porque houve trabalho sério, não tem ninguém de má fé, o processo foi colocado com antecedência, a discussão é aberta, é democrática, todo mundo tem a possibilidade de colocar sua opinião, seu voto, não tem nada escondido aqui, então deixar muito claro isso. E falar então do projeto, que é realmente
avanços que nós entendemos importantes. Para quem estuda o regimento interno, o próprio regimento interno diz o seguinte: casos omissos que não esteja previsto no regimento interno, quando essa casa delibera, o plenário vai lá, opina sobre isso, isso vira um precedente regimental, que obrigatoriamente tem que ser incluído no regimento interno. Para quem não sabe, grande parte das alterações que nós estamos fazendo são atos que nós já praticamos na sessão de Câmara, inversão da ordem do dia, alteração da ordem de votação, tudo isso são precedentes regimentais que precisam ser incluídos no texto agora. Então, vejam, dos 34 artigos que nós estamos tratando aqui, a grande maioria nós já até praticamos. Então, deixar claro que não existe nada de errado, foi tudo feito de forma muito transparente e que todos os vereadores têm a livre oportunidade de trabalhar enquanto legisladores, fazer suas propostas, fazer os projetos. Quem não concorda, quem acha que o regimento interno pode ser alterado, protocola amanhã um projeto de resolução. Qualquer vereador pode ser autor de projeto de resolução. Volto a dizer, eu fui autor de vários projetos de resoluções nas legislaturas passadas, alterando, ajustando a parte do regimento interno. Por exemplo, a ordem alfabética, antes era uma brigaiada, quem chegava antes, o Valmir lembra disso, chegava às 5 horas da manhã aqui para ver quem assinava o livro antes, era horrível, uma infantilidade. O autor que criou a ordem alfabética para acabar com essa infantilidade fui eu. Então, tem várias alterações, se tem uma ideia, senta, faz o projeto, propõe que a gente vota. Agora, a gente trabalha, estuda, faz, e daí porque não chamou, está sendo alguma coisa errada feita aqui, por favor, gente, vamos ser mais elegantes que os colegas que trabalharam. Acho que isso sim é deselegância, desmerecer o trabalho e o suor feito. Botar defeito em trabalho é fácil, eu quero ver, mostrar outro trabalho então faz o projeto, traz aqui, a gente discute. E eu não recebi nenhuma vez no meu gabinete, nenhuma vez, nenhum dos vereadores que ocuparam essa tribuna e questionaram, me procurando com um projeto, o que você acha, vamos estudar isso? Eu fiz um projeto aqui de resolução para alterar o regimento interno, qual a sua opinião? Nunca fui procurado. Então, deixar bem claro isso. Como autor são 15 minutos, não são 7. Isso está no regimento interno também, tá, gente? Não sou eu que estou escolhendo. O regimento interno, ele regra isso exatamente para não haver esse tipo de pessoalidade, como bem o Hernani colocou. Um outro ponto, por exemplo, que nós vamos alterar aqui, e eu queria citar a questão dos 5 minutos, e os 5 minutos não foi explicado de forma correta. O horário da tribuna, que é uma fase aqui da sessão de Câmara, ele é dividido em 2 momentos. Os temas livres, olha como é didático o nome desse momento, temas livres. Qualquer vereador, tempo igual para todo mundo, 10 minutos, para falar livremente sobre coisas de interesse público. Ele não pode vir contar a vida particular dele aqui, mas coisas de interesse público ele pode falar. E o segundo ponto, segundo momento, é o horário da liderança partidária. E é isso que está sendo, um dos pontos que está sendo alterado aqui. Vem comigo. Liderança partidária, subtrair o partidário, horário da liderança. E a prática dessa casa foi estuprar, violentar esse horário, porque pessoalizou-se tanto esse horário que o vereador nem lembrava que era a liderança partidária, ele achava que era dele, foi dito isso hoje aqui, isso aqui é o maior absurdo. O horário não é do vereador, o horário da liderança partidária é do partido, não é do vereador. E o partido escolhe o seu líder para falar em nome do partido. Então o horário da liderança partidária é o momento que o vereador fala em nome do partido dele. E não existe só uma forma de falar em nome do partido. O vereador que conhece o seu partido, que conhece a linha de atuação ideológica do seu partido, não precisa ficar passando imagem de deputado A ou B, ele pode falar sem qualquer imagem sobre a ideologia do partido dele, contextualizar, inclusive com problemas da cidade, não tem problema nenhum. Então, o que a gente está fazendo aqui é corrigir um erro que foi feito do quê? Alguns vereadores aproveitavam-se de ser o líder do partido, ele emendava o horário, o tema livre dele, para continuar o assunto no horário da liderança partidária. Se fosse assim, então tinha que ser 15 minutos para todo mundo. E o que seria um desrespeito, por quê? Porque nem todo mundo é líder do seu partido. Digo aqui, o PMDB tem 3, é um líder só. O PT tem 4, é um líder só.
olha só, se a gente mantivesse do jeito que estava, isso sim era ilegal, isso sim era injusto, isso sim era desigual, porque quem fosse líder tem 15 minutos e quem não é líder tem 10 minutos. Então vocês estão pregando a desigualdade, vocês estão pregando que quem é líder do partido é mais vereador do que o outro vereador, ele tem mais tempo, ele tem mais direito, o voto dele vale mais do que o voto que você recebeu. Vejam como é incoerente essa defesa, vejam como não tem fundamento essa defesa. Então, o horário da liderança partidária faz com que as pessoas estudem o estatuto do seu partido, venham falar sobre o seu partido, venham falar sobre a parte da sociedade, que é o partido, como ele se posiciona sobre as grandes questões do município, do estado, da nação. Isso é importante, por quê? Porque se nós somos eleitos por proporcionalidade partidária, é porque o partido é muito importante, e nós não podemos nos acharmos mais que os partidos. Os partidos são uma ferramenta de trabalho nosso. Então, deixar claro que essa alteração nada mais faz que respeitar a ideia de quando foi feito esse regimento interno. Separar temas livres, onde o vereador fala do seu mandato, de horário da liderança partidária, onde o assunto tem que ser a linha de atuação do partido. E um outro ponto que eu acho interessante, acho que foi uma ideia muito bacana, foi a questão, por exemplo, da votação dos requerimentos. Você que nos assiste em casa, às vezes acha até que a gente é meio displicente e tal, porque na hora que nós estamos votando os requerimentos, por exemplo, requerimento de mudança de poste, instalação de telefone público e tal, óbvio que isso é consenso, e nós recebemos esses requerimentos antecipadamente. Daí na hora que colocamos em votação, parece que ninguém está prestando atenção, mas não é isso, é que nós já lemos no gabinete antes, ou deveríamos ter lido, e estamos concordando. Então a ideia é que apenas os requerimentos que o vereador acha, eu quero que isso seja votado, na hora que começar o expediente ele vai avisar, e daí sim isso vai ser votado. Agora esses outros requerimentos que todas as vezes são aprovados unanimemente, porque é de interesse público, não tem por que a gente ficar, o vereador que foi favorável, fica sentado, blá, blá, e fica aquele teatro desgastante de quem está assistindo, aquele ritual desgastante que tem quem está assistindo, e é uma forma desnecessária, já que é um consenso de todos. Esse é outro exemplo. Outro exemplo, nós temos o livro dos oradores aqui, um livro escrito à mão, olha que coisa arcaica, um livro escrito à mão, cada vereador tem que vir assinar, alguém da secretaria tem que escrever à mão o cabeçalho dele, para que isso? Qual que é a regra geral? Todo mundo usa o horário das tribunas, não é? Então, qual foi a regra agora? Todo mundo está automaticamente inscrito. Quem não quiser falar, só acena para a secretária, faz assim e não vai ser chamado. Com isso, nós acabamos com a burocracia de um livro escrito à mão, diminuímos o volume de trabalho desnecessário de um servidor da casa. Então, exemplos pequenos que podem gerar aprimoramento aqui, mas é importante que todo mundo participe e contribui, mostre, traga a proposta de melhoria. Então, eu querer me solidarizar aos colegas, eu acho que é importante essa vontade de participar. Quero deixar claro que essa bancada e esse projeto que tem 9 autores, ele é um projeto de iniciativa dessa bancada, como existem outros projetos de iniciativa da bancada da oposição que nós também não fomos convidados. Isso é natural, faz parte do processo político, mas quem tiver ideias e vontade de alterar o regimento interno, faz um projeto de resolução, apresenta, o plenário aprecia e a gente altera se for interessante. As ideias estão abertas, só que precisam ser propostas. O que nós fizemos foi nos debruçarmos e registrar essas propostas. Foram registrados, estamos passando por apreciação agora e penso que vai ser um grande avanço para o funcionamento da nossa Câmara, uma modernização na ritualística da nossa sessão, a aprovação dessas alterações. Obrigado. Não, pode falar. Nobre presidente, com todo respeito, o vereador Hernani, ele citou o regimento interno, que ele falou de 2005. Mas eu tenho um aqui na minha mão,
que foi atualizada até a resolução 680, de 3 de outubro de 2012. 2012, ele sofreu uma atualização. Então, em vez de ser 642, ele passou a ser 680. E os artigos citados aqui, que é o artigo 73, 74, 75, não bate com o regimento atualizado, que fala sobre horário das lideranças. Então, por exemplo, aqui, ó, não bate, pode dar uma olhada aqui, ó, para você ter uma ideia, passa a ser artigo 114. Então, tem alguma coisa errada. Viu, nobre presidente? Me desculpa fazer essas colocações, é que realmente O senhor me concede uma parte? Pois não. Qual o artigo que o senhor está se referindo, vereador? Então, veja bem. É o artigo do projeto de lei? Eu estou me referindo... Ao atual regimento? Eu estou me referindo ao regimento interno atualizado em 3 de outubro de 2012. Então, mas, só uma colocação, alterou isso, porque nosso regimento, no começo do ano passado, nós votamos uma atualização grande dele também, e a versão atual, ela é atualizada de 20 de fevereiro de 2013. Então, a versão que o senhor está consultando já é uma versão desatualizada. 2013? É uma versão que nós votamos todos juntos, acho que inclusive o senhor foi autor também. Não, sim. 20 de fevereiro de 2013, nós votamos a alteração desse regimento. Então, desculpa, querido, mas aqui está no artigo 12, diz o seguinte, artigo 12. Mas só para a gente fechar, qual artigo que o senhor está falando para ver se bate aqui? Então, para você ter uma ideia, o projeto que está em discussão se refere a essas alterações do artigo 73, 74, 75, no seu artigo 12, do projeto que está sendo discutido agora. E a resolução 658 de 2005. Então, eu fico pensando o que está acontecendo. Talvez tenha algum equívoco aí. Me desculpa até, tá? Então, só para... Eu não quero tumultuar, é que eu penso não, tá, nisso imagina. Você entendeu? É legítimo do senhor tá? Aqui, de fato, no meu regimento, a versão atualizada, o horário da liderança está no artigo 73. 73. Que ano que é, meu querido? De 20 de fevereiro de 2013, é a última versão. 2013? Ah, bom, então tá, porque eu estou com... Porque você falou 2005, você confundiu a cabeça, porque foi atualizado em 2012. Deixa eu ver, dá licença. Entendi. Então eu respeito, então, porque aqui realmente está 2013, e aqui está 2012, a última atualização. Então, parece brincadeira, mas são novembro, dezembro, janeiro, e 4 meses após, sofreu uma atualização, onde mudou os artigos do regimento. Então, está tudo legal, então. Vou fazer uma discussão. Presidente, eu ia falar. Pode falar. Então, só para falar, essas alterações, a gente, que acompanhamos, é para dar qualidade mesmo nas nossas sessões, que a gente percebe, que às vezes o vereador está no tema livre, que é a escolha, e depois na hora da liderança eu continuo o assunto. Então, a liderança partidária, que não é só falar como o vereador mesmo falou, o Edinho, de falar do deputado e do partido. E também eu vejo, se não tem, às vezes, o que faz naquela sessão, não é obrigado a falar, porque o que eu vejo, assim, tem que a imagem, me fala, não, tem que aparecer, tem que ir na tribuna, tem que ir no microfone. E não, o PMDB mesmo nosso, acho que a gente sempre está vendo e dando objetivo na qualidade da sessão do partido, ou então vamos falar da nossa Câmara aqui de Jacareí de 2013, 14, não falamos. Então, é aquela coisa, parece, da imagem que tem que ter. E se a senhora não me concede tiver, uma parte, vereador, achei muito pertinente sua colocação, até citar o nosso exemplo mesmo, que a gente tem o Paulinho como líder. Várias são as sessões, peço que você que nos acompanha na TV Sim. Câmara,
Não, Várias nem são a as outra, sessões nem a que quando passada. a gente não tem nenhum tema do PMDB para tratar sobre o assunto, nós não usamos os 5 minutos. Então veja que às vezes o que está pautando é a necessidade de exposição para poder divulgar a própria imagem e tal, do que realmente ter um assunto. Se não tem, a gente não usa. Hoje foi o caso. É O que Paulinho não usou porque a gente não tinha nenhum assunto do PMDB para tratar. As pessoas são sempre, quase em todo o assunto, preocupadas com a quantidade e não qualidade. Até quando eu entrei, não, a imagem tem que ir na tribuna, tem que ir no microfone, e que eu percebo mesmo que o pessoal é muito do repeteco, que eu falei isso já o ano passado muitas vezes, para aparecer. Então, a qualidade, essas alterações nos requerimentos, no livro, então são mudanças para a nossa qualidade, de uma Câmara diferente, né, aqui, agora, da nossa gestão, estou falando da nossa gestão, mas quem já estava, como alguns já estavam aqui há anos anteriores. Mas a qualidade aqui vem mostrar isso, e nós estamos aqui nessa gestão com muito contentes aqui, focados nisso, de ter essa preocupação. Eu sou preocupada com a qualidade. Por isso que, às vezes, até não falo, não precisa aquela coisa, mas estou vendo que o microfone, ainda bem que tem tempo, né? Porque se não tivesse tempo, virava um palanque. Mas ainda bem que tem tempo para tudo, é claro, né? Senão a gente passa da meia-noite. Mas, só para adiantar, sou favorável, né? Mas só para falar da... A importância da qualidade, a palavra-chave é essa. Rapaz, vai dar 3 horas. Eu vou fazer uma colocação. É interessante, né, vereador Itamar? Até você fez aqui um questionamento de uma situação da atualização, houve já uma outra situação, mas isso chama-se discussão, né, vereador Edgar? Isso é saudável, e isso é importante, mesmo porque atualizar o nosso regimento interno, como já foi dito aqui, o que significa, que não preciso mais falar, mas são as regras da Câmara. Então, todos os vereadores seguem uma regra que tem que ter, todos têm que ter regra, porque se não tiver regra, complica, né? Mas você levantou uma situação que foi já respondido e acabou ficando tudo bem. O que eu quero deixar bem claro, esse assunto já está um tanto quanto polêmico e não deveria ser, não tem necessidade disso, porque nós somos em 13 vereadores e temos que discutir mudanças, são saudáveis e importantes também, para que atualize, para que coloque coisas novas. Realmente, até o vereador presidente Edinho falou infantilidade, né? Eu não coloco dessa forma, que era o regimento interno da época. Vereador, só que era a disputa para assinatura. Eu sei, mas eu vou dizer. Era uma briga, eu achava que era infantil, porque a gente chegava às 5 horas da manhã. Não, digo a forma como Vossa Senhoria colocou, mas era a regra, né, que eu quero dizer, a regra da época, mas foi atualizada. É isso que eu quero dizer, foi atualizada e para melhor, porque era uma disputa, porque todo mundo queria se inscrever para falar por último, porque não sabia se o outro ia falar alguns assuntos que o último gostaria de rebater aquilo. Então, todo mundo vinha. Eu não fazia parte disso aí. Eu até pouco falava, mas falava na hora que tinha que falar. Mas, de qualquer forma, chegavam cedinho aqui para poder assinar primeiro, né? Então, tudo bem. Vereador Maurício, esta vereadora já chegou aqui às 3 da manhã para assinar o livro e tinha que ficar até às 7. Então, e ficava ali na porta. Então, mas era o regimento da época, né? E de uma forma bastante democrática que foi solucionado isso, democraticamente é isso. Hoje, eu fui o último a falar. Na semana passada, eu fui o primeiro. Então, existe hoje um rodízio que contempla todo mundo e tem igualdade. Então, legal, foi feitas as mudanças e é salutar, é bastante importante. E parabéns a vocês que se debruçaram, conforme foi dito hoje aqui. Mas eu só quero sair em defesa também dos meus companheiros, no sentido de se sentirem excluídos. Foi só isso, eu não fui convidado. Eu posso ter ideias, o Fernando ideias, como ele já disse aqui, que tem algumas ideias, como Valmir e o vereador Edgar. Então, só estou saindo na defesa porque não fomos convidados. Mas não faz mal. Nós podemos até
tentar negociar uma mudança em alguma coisa que nós notamos que poderia ser mudado. Então, posteriormente, vamos discutir isso. Entre nós, vereadores, não podemos ter um embate que não leve a um resultado proveitoso. É salutar eu dizer de que podemos estar discutindo em qualquer momento, qualquer mudança. Então, eu acho que a mudança é importante e foi feita as mudanças. Eu entro com a opinião do Edgar Sazaki, vou votar favorável, com ressalva no sentido de não ter sido convidado. Mas existem alguns escapes. Qual é o escape? Se o vereador, que é a liderança partidária, vou dar um exemplo, o meu partido, eu e o meu partido não concordamos, vamos entrar na justiça contra o aumento abusivo do IPTU. É uma forma de você mostrar uma insatisfação, mas a nível partidário também. Então, existem alguns escapes, viu, vereador Valmir, Fernando, que nós podemos estar usando, porque não é só a sua opinião. Aí você traz consigo a opinião do seu partido, que é com você também, entendeu? Você daria uma partinha para mim? Pois não. Eu quero pedir desculpa para o Fernandes de falar que não ganha mais, porque a segunda eleição é muito difícil, conforme você tem seus amigos aqui do PT que não ganhou. Aí quando você vai falar, quando você perguntar para mim, por que, Valmir? Porque a segunda eleição é muito difícil de ganhar. Isso que eu queria falar com você, Fernandes. Não, Valmir, que isso, não. Pode ficar tranquilo, eu acho que nós somos amigos aqui. O que eu quis dizer é que, por causa de uma questão de reformulação do regimento interno, nós não temos por que se degladiar aqui. Nós estamos pensando no bem, está todo mundo com boas intenções. Como o Maurício muito bem colocou, o presidente também falou, se tivermos outras alterações, se isso vier da oposição, coisas boas para casa, eu acho que tem que ser acolhidas, independente de quem está assinando. Mas, Valmir, fica tranquilo, porque nós somos amigos, pode ficar sossegado. Gostei agora, está vendo, de ver, isso é muito importante, um pedindo desculpa para o outro, de uma situação que até se exaltou, e isso é fantástico. Como diz a nossa amiga vereadora Rose Gaspar, aqui é o campo das ideias, e nós temos que debater, inflamar realmente, no que diz respeito à nossa cidade. O nosso regimento interno, nós podemos estar mudando e alterando, e eu parabenizo quem fez alterações, e nós vamos estar, se eu tiver uma sugestão de alteração, vou fazê-lo, mas eu voto favorável, com ressalva, no sentido de não ter sido convidado, mas não tem problema, vou estar junto em qualquer mudança que é salutar, é oportuno e importante para nós aqui, para nós todos os vereadores. Senhor presidente, gostaria de fazer minha colocação aqui. Esse aí é um trabalho que foi feito para amenizar e, com certeza, vai beneficiar as pessoas que nos acompanham em casa pela TV Câmara, pela internet. Eu só quero dar aqui uma ressalva aqui e falar sobre o artigo 72. Aqui no artigo 72, ele exclui as emoções e os requerimentos pelos quais já foram falados, que serão lidos. Por exemplo, hoje foi feita a leitura de 21 requerimentos e 78 moções. E o telespectador que quer acompanhar, quer ver as coisas mais práticas. Então, essas moções, as pessoas que são ali homenageadas vão receber. Então, é uma maneira de beneficiar o trabalho da Câmara, para que não fique cansativo, não fique maçante, e as coisas sejam feitas mais práticas e ajude a todo mundo. Senhor presidente, só para deixar aqui a minha fala também, com respeito a esse projeto de resolução que a Câmara Municipal ela tem feito através de alguns de nós vereadores, e foi até falado que essa mudança que foi feita é uma mudança que prejudica. Alguns vereadores subiram à tribuna e falaram que prejudica a ele como vereador. Nós temos que entender que nós temos aí 10 minutos para falar temas livres que diz respeito à cidade de Jacareí. Depois nós temos 5 minutos para poder explanar o pensamento do nosso partido. Nós temos aí mais 5 minutos para explanar
o que tem acontecido em nosso partido. Essa mudança que está sendo feita, esta mudança do horário das lideranças, a ocupação da tribuna por líderes de bancada pelo prazo de 5 minutos, exclusivamente para comunicações institucionais, o partido político representado. Eu quero deixar aqui bem claro, para todos que estão ouvindo em casa, porque eu ouvi dizer por algum vereador dessa casa, que eu não vou citar o nome, que nós estamos impedindo a população de ouvir o que tem acontecido na cidade. Pelo contrário, temos aí 10 minutos para explanar o que tem acontecido na cidade, os seus problemas, suas dificuldades. Nesses 10 minutos que nós temos, tem como explanar, e muito bem, o que tem acontecido em vários pontos da cidade de Jacareí, tanto problemas que têm acontecido ruins, como também situações favoráveis à cidade de Jacareí. Então eu quero deixar para todos os ouvintes, agora que estão em casa, e já me coloco aqui favorável ao projeto, até porque eu sou um dos autores, que o horário da liderança, ele é um horário que eu tenho para falar do meu partido. E isso não impede, quero deixar bem claro aqui, senhor presidente, e também todos os vereadores que me ouvem aqui nessa casa, e você que me ouve, né, no teu lar agora, via web, ou então na sala de tua casa, sentado, comendo essa comida, então o lanche da tarde, eu quero deixar para você a minha fala. Nada me impede, como líder do Partido Republicano Brasileiro, de explanar um assunto baseado no meu partido, como eu falei ali no horário da tribuna, a respeito do que tem acontecido no país. Nada me impede em explanar um assunto, um tema relevante, com um assunto que seja a respeito da cidade de Jacareí ou de outra cidade. Nada me impede, como líder do Partido Republicano Brasileiro nessa casa, de explanar um tema, até porque eu sou líder do Partido Republicano Brasileiro nessa casa. Se eu quiser falar a respeito de um tema, um assunto que está em alta no país, eu posso falar em nome do Partido Republicano Brasileiro, porque nada tira a minha fala e o meu direito de explanar o meu pensamento. Então eu aprovo isso aqui naturalmente, porque quando eu subo até aquela tribuna, você vai saber o pensamento do PRB com respeito a vários temas. Esse projeto de resolução eu voto tranquilamente, porque eu já falo muito a respeito do meu partido, então isso aqui, para mim, cai como uma luva, porque eu falo do partido e sempre subi a essa tribuna falando a respeito do Partido Republicano Brasileiro. Então, estou muito feliz por causa disso e voto com toda sinceridade. Presidente, também não poderia me furtar de pelo menos fazer alguns comentários, em que pese aí algumas discussões se acalorarem um pouco, mas faz parte do jogo, né? E fica até bonito quando o Hernani e o Valmir demonstram perante as câmeras aqui que não existe nada pessoal, são coisas do calor, da emoção. Enfim, eu quero fazer uma meia-culpa, até por fazer parte também do grupo que propôs essas alterações, ainda que eu não quero aqui também tirar o mérito, né, do vereador Hernani, que é uma pessoa que é até meio ficcionada por essas questões de leis, o vereador Edinho, são advogados, obviamente têm essa propriedade. Mas nós todos nos propusemos a fazer alguns ajustes, em virtude de que nós percebíamos que muitas das ações que a gente fazia aqui, elas não eram registradas. Eu mesmo fui uma pessoa que sempre estava sugerindo para o Edinho, puxa vida, a gente podia fazer assim, podia fazer assado. Eu lembro que no começo, quando nós entramos aqui,
o tempo do tema livre eram 15 minutos e o da liderança eram 10 minutos. E nós alteramos justamente porque, com a TV Câmara em condições de sinal aberto, ficaria um pouco cansativo, até para quem está lá assistindo. Enfim, eu tenho certeza que isso melhorou, isso aperfeiçoa a fala do vereador, porque ele sintetiza o seu raciocínio em 10 minutos, e eu acho que isso ajuda todo mundo, porque às vezes eu percebo que 10 minutos é muito tempo, a pessoa não tem nem assunto para falar, e aí começa até a falar coisas assim, que às vezes acabam não sendo de interesse da sociedade. Mas, enfim, é um direito que cada um tem, hoje são 10 minutos, ele usa os 10 minutos e está legal. Quanto ao horário da liderança, que o Edinho colocou muito bem, a gente suprimiu liderança partidária, e aí dá a impressão que o horário é do vereador, e não é verdade. E isso talvez aconteceu até por uma rotina. O costume que o vereador pegou achando que o horário é dele. Por quê? Porque, coincidentemente, aqui existem hoje um grupo do PT, de 4 vereadores, um grupo do PMDB, de 3 vereadores, e os demais, coincidentemente, só tem um representante de cada partido. E isso acabou dando a impressão que o horário era do vereador. Então, eu pergunto para os vereadores que hoje são únicos no seu partido, e se eles estivessem num grupo de 4, 5 vereadores, como é que eles iam fazer lá? Nobre vereador, me concede a parte, exatamente essa correção. Hoje nós temos 8 partidos e 13 vereadores. Olha como é injusto o horário da liderança ser usado para pessoa do mandato, para falar do mandato do vereador, porque fica de fora, só 8 vereadores podem falar, dos 13. Então, os outros 4 não podem participar dessa discussão toda. Então, é triste, né, na verdade, essa incoerência que ocorreu até então. Na verdade, os 5 que ficam de fora, né? Então, a ideia é que realmente a gente possa ir igualar. Então, fala em nome do partido, mas tenta contemplar todo mundo que está, senão o líder, ele era mais vereador do que o outro. Positivo, eu agradeço a contribuição. Enfim, eu me lembro que eu fui uma pessoa que questionei muito, quando cheguei aqui, falei, mas por que usa o tempo para isso? Porque eu não acho justo, né? E nosso partido, falei, hoje tem 4, o PMDB, e os outros acabam levando a vantagem. Então, não é uma questão da gente cercear direito, nada, é uma questão da gente colocar uma prática salutar. Eu acho que a gente deixa isso aqui, porque a gente não vai ficar para semente aqui, todos vão passar por aqui, mas vão sair. Então, a gente tem que deixar algo estruturado para que aqueles que venham tenham oportunidade de usufruir disso daqui de uma forma propositiva e que traga benefícios para a sociedade. Enfim, eu acho que é muito importante, e tem uma questão maior, né, Dinho? O partido, ele é maior do que o vereador, porque nenhum vereador aqui nessa casa se elegeu sozinho. Eu desafio alguém a dizer aqui que ele se elegeu sozinho. Ninguém teve 8, 9 mil votos aqui. Então, todos que estão aqui representam o partido e, portanto, tem que falar em nome do partido. A não ser que tivesse alguém que tivesse tido 10 mil votos aqui, até a gente poderia falar, não, esse cara é bom mesmo, ele se elegeu sozinho, então não dá para questionar. Mas ninguém que se elegeu sozinho, todos aqui representam o partido. E se é para falar do partido, tem que falar do partido. Tem que mostrar para que serve o partido. Porque usar o partido e depois dizer que ele é o tal, eu acho que aí há uma incoerência. Enfim, eu acho que é uma oportunidade da gente repensar também a questão da importância dos partidos no sistema democrático, porque tem muita gente que às vezes tem vergonha de falar do seu partido e não fala das ações que o seu partido fazem, por exemplo, no Estado e na Federação. Acho que é uma oportunidade muito boa para a gente colocar essas questões. Peço desculpa, assim, para os outros vereadores que, quando dizem que não foram chamados, não foi por uma questão de desconsiderá-los, porque, na verdade, o nosso grupo ele tem o hábito de, semanalmente, se reunir e discutir os projetos que serão votados. E aí a gente acaba aproveitando essas oportunidades e colocando essas questões. Mas aí o Edinho colocou muito bem, qualquer alteração pode ser proposta por um ou por um grupo de vereadores, tá certo? Essa é a minha contribuição. Senhor presidente, eu quero justificar o meu voto favorável e, ao mesmo tempo, eu acho que na justificativa do projeto, que a gente acaba discutindo o corpo do projeto, mas talvez você, telespectador, internauta, não esteja entendendo. O regimento, mas eu vou repetir aquilo que o vereador Edinho falou, que o vereador...
Hernani também falou, o regimento interno é a nossa regra de convívio na Câmara Municipal. É o que nós temos como regras para estarmos aqui enquanto vereadores. E as mudanças que houve neste projeto de lei tem o seguinte: em linhas gerais, as atribuições do primeiro e segundo secretários recebem ligeiras notificações que o artigo que dispõe sobre a inviolabilidade dos vereadores é corrigido para contemplar as disposições do Código de Ética que foi votado, e depois disso nós não colocamos mudanças no regimento interno, que a sistemática do registro biométrico de frequência no relógio de ponto, que a ordem de apreciação dos projetos na ordem do dia passa a comportar inversão, assim como a ordem das próprias fases da sessão ordinária, que os livros de inscrição para o uso da tribuna pelo vereador serão substituídos pelo sistema de listas de rodízio automático, que a utilização da tribuna livre passa a ser regimentalmente disciplinada, inclusive podendo ocorrer junto à discussão e votação de propositura na ordem do dia. Às vezes, por exemplo, hoje a tribuna livre ela é ocupada num primeiro momento da sessão de Câmara, mas digamos que a gente vai votar um projeto de lei aqui em relação à água. E aí tem um comitê, o comitê de bacias, que é utilizar a tribuna livre. Ao invés dele utilizar no início da sessão, ele pede permissão e utiliza antes da discussão do projeto de lei. Isso fica muito mais, rápido, a percepção das pessoas, principalmente porque nós estamos agora, nesse momento, transmitindo as sessões de Câmara ao vivo, nós temos uma TV aberta, então isso fica muito mais dinâmico. Então são essas as mudanças, as mudanças das regras de convívio aqui. E eu penso que as mudanças são sempre salutares. Eu acho que a única mudança que não é salutar, você pode mudar de opinião, você pode mudar a sua cor preferida, mas você nunca pode mudar de lado. Essa é uma frase que o então presidente Lula, quando ele era ainda metalúrgico, e eu já ficava olhando as reuniões da CUT, ele dizia: estar do lado dos trabalhadores sempre. Mude de opinião, mas não mude de lado. Ontem a gente dizia isso numa reunião, eu, o vereador Arildo e o vereador Valmir, nós estávamos numa reunião com trabalhadores de uma determinada empresa, e aí nós, Valmir, nós três dissemos isso lá. Não vou dizer o nome da empresa, mas assim, nós dissemos isso lá, nós nunca vamos trair os trabalhadores por conta disso. Então, eu acho que é isso, a gente pode mudar de opinião. E o vereador Maurício Raca dizia que havia muita disputa, e o Edinho também lembrou, para ser o último orador a falar no momento da tribuna livre. É verdade. Essa vereadora, conforme eu já disse, eu cheguei na Câmara algumas vezes de madrugada, e uma das vezes eu cheguei às 3 da manhã, porque era importante para eu fazer o uso da palavra como última oradora, porque eu sabia que a coisa ia pegar. Isso é política, cada um usa a tática e a estratégia que acha melhor, dentro do seu partido, dentro do seu mandato, cada um faz aquilo que acha que deve ser feito. Mas para aquele momento, no primeiro mandato, isso valia. Hoje não, quer dizer, com uma mudança que o Edinho fez no regimento, ficou mais saudável, porque você sabe quando você vai falar, e você não tem que ter nenhuma, você não tem que ficar incomodado porque você não vai ser o último. Você não é o último hoje, vai ser amanhã. Você tem que se adaptar a essa coisa eletrônica, midiática. É a vida, a informatização está aí. Tirar o livro, importante isso. Então, são essas as mudanças que nós estamos discutindo hoje nesse projeto de lei. Eu queria ler aqui, e eu acho que cada um
tem a sua opinião, eu respeito as pessoas, o campo das ideias é o melhor campo para você discutir, mas para você discutir no campo das ideias, você tem que estudar um pouquinho, né? Saber um pouquinho, estudar mais, fazer leis, porque é muito fácil você só apontar os erros, ou você só apontar as soluções, porque você só consegue apontar as soluções para os erros quando você estuda um pouco mais, quando você abre, você amplia a sua atuação. E eu vou usar aqui a Bíblia cristã, que é mais ou menos assim, até para continuar a discussão que eu quero fazer do projeto de lei. Eu estou falando do projeto de lei e das discussões que houve nesse momento. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou aborrecerá um e amará o outro, ou se devotará a um e menosprezará o outro. Mateus 6, 24. Por que? Na política, que está errado lá. Na política, nós temos lado. É natural. Por exemplo, é óbvio que se o prefeito fosse do PSDB, o vereador Maurício Raca seria da bancada de sustentação do prefeito. Afinal de contas, ele fez parte do grupo que elegeu o prefeito dele, e isso já ocorreu nesta casa. Se o prefeito fosse do DEM, o vereador Edgar Sasaki seria base de sustentação do prefeito. O prefeito que se elegeu foi o projeto que eu acreditei do meu partido e do partido que fez parte da coligação. Portanto, eu faço parte do apoio da sustentação do governo nesta casa legislativa. Então, o que eu quero dizer? Meus companheiros, hoje, esta vereadora é do Partido dos Trabalhadores. E como Partido dos Trabalhadores, eu apoio o prefeito Hamilton. Quando você é apoio de um governo, você tem que colher o ônus e o bônus, né? E todos nós, o mais inocente daqui, dos 13, se elegeu vereador, numa disputa com quase 300 pessoas. Por que eu estou dizendo isso? É natural que em alguns momentos nós teremos votos diferenciados, entre inclusive a bancada de sustentação. Nós já tivemos aqui, e vocês sabem disso, e não foi qualquer votinho, né? Inclusive desta vereadora. Eu já convidei por 2 vezes um vereador do DEM, vereador Edgar Sasaki, para assinar um projeto de lei comigo. Por quê? Porque eu entendi que os 2 projetos de leis que eu tinha pensado na sua iniciativa, ele tinha tudo a ver com o vereador que é oposição ao meu partido, ao meu governo, tanto municipal quanto federal. E esse agrupamento, ele se dá dependendo da tática que nós temos na sessão, durante o nosso mandato. Então, eu queria deixar isso muito claro. Acho natural que esse grupo tenha a vantagem de ser um grupo de sustentação, de poder se reunir toda semana, de se debruçar em cima de alguns projetos, de estudar, porque não é fácil. Todos os projetos, todas as limitações... Não são 15 minutos? Vereadora, é isso que o Moacir está nos atentando aqui. Quando o projeto é coletivo, um autor fala 15 e o resto fala 7. Então, na verdade, tá acabou vendo? o tempo. É uma mudança que nós precisamos fazer no regimento, porque não está claro no regimento interno. Está? Parágrafo 2º do artigo 116. Nas proposituras subscritas por mais de um vereador, esses deverão indicar qual deles falará em nome dos demais, no caso elencados no inciso 2 e 3º, que fala dos tempos. Respeitando o regimento interno, eu vou parar de falar, porque realmente essa vereadora não respeitou o regimento interno que nós estamos alterando aqui. Corrigido, então. O projeto continua em discussão. Não tendo quem queira fazer discussão do projeto, passamos para a votação na forma nominal. Só para eu ver a capinha. Vereadora Ana Lino. Favorável. Vereador Arildo Batista. Favorável. Vereador Valmir do Parque Meia Lua.
eu já tive lá na tribuna, já falei o que eu tinha que falar, então eu sou o contrário. Agora, diz que tem que desbruçar em cima do projeto. Mas por que votou o projeto do PTU favorável? O povo lá quer se debruçar e votar errado. Isso que eu quero saber de vocês também, na próxima sessão. Então, olha só, a justificativa tem que tratar do projeto. Isso aí é uma falta ao regimento interno. Olha só como é importante ter o regimento interno e respeitar o regimento interno. Vereador Edgar Sasaki. A minha votação é a seguinte: eu, por não, assim, concordar com alguns itens da questão do regimento, eu sou favorável, mas com ressalvas. Vereador Fernando da Ótica. Então, você que está nos assistindo, você pode ver que realmente a composição aqui é política. E quando a gente não pode falar, né, da política partidária, aliás, a gente não pode ter os 5 minutos para falar de questões da cidade, é natural que a base do governo está querendo proteger ele para que a gente não tenha uma discussão maior do que as coisas que acontecem aqui na cidade. E lógico que também, né, por não ter participado do projeto. Então, eu sou contrário. Vereador Hernani Barreto. Senhor presidente, a discussão no início foi muito boa, foi salutar, aprendemos com as discussões aqui. Aí agora o Fernando já coloca uma frase que já é contrária ao regimento, dando uma dupla interpretação de que nós estamos querendo esconder. Não, o que nós estamos mudando são procedimentos internos, são procedimentos para melhorar o funcionamento da casa. Mas eu quero, mais uma vez, já pedir desculpas a todos os vereadores, se alguma colocação minha soou como ofensiva, mas em especial quero pedir novamente desculpa ao vereador Valmir por ter colocado alguma coisa, tenha magoado o vereador, porque somos amigos e vamos continuar sendo. Sou favorável ao projeto. Vereador Itamar Alves. Favorável. Vereador José Francisco. Favorável. Vereador Maurício Raca. Só para justificar, eu acho que a opinião das pessoas, inclusive aqui, como foi dito, nós temos vários partidos, cada um com uma representação partidária e cada um tem uma maneira de pensar também, né? Como eu respeito até a opinião do Fernando, que acabou de fazer uma colocação. E gostei também da opinião, da colocação do vereador Hernani, no sentido de se desculpar. É isso aí, nós estamos que debater, mas nós somos amigos. Mas quando se trata de um projeto polêmico para a cidade, nós vamos debater mais ainda. Mas é outra situação. Aqui é regimento, pelo fato de não ter sido convidado, como eu falei já, acompanho o voto do Edgar, favorável, mas com ressalva. Vereador Paulinho do Esporte. Favorável. Vereador Rogério Timóteo. Favorável. Vereadora Rose Gaspar, só justificando o voto favorável. O artigo que o vereador Fernando cita, você pode falar de qualquer assunto, desde que tenha natureza partidária. É só não esconder o seu partido e dizer a opinião do seu partido, usando o seu regimento interno, o estatuto partidário, isso é normal. Sou favorável. Eu estou no meio da sessão. Projeto que trata de alterações do regimento interno. Processo 44/2014 foi aprovado por unanimidade. Não, desculpa. Foi aprovado pela maioria desse plenário com um voto. Com 2 votos contrários aqui, corrige. 2 votos contrários, mas foi aprovado